Seja bem-vindo mais uma vez, o canal Educação e Business está no ar. E a Unifia espera você para mais um vestibular. Oferecemos os mais variados cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Você tem os mais variados canais de acesso disponíveis para maiores informações, como o e-code, que está aparecendo aí na sua tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia, nossas redes sociais, ou também o telefone 19 3907 9870. Venha para a Unifia e conquiste um futuro brilhante. Ele é proprietário da 7BG Consultoria e especialista em planejamento estratégico empresarial. Contador formado pela Universidade de São Francisco, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Teoria das Restrições, Master Black Belt Lean Six Sigma, além de coach. Há mais de 20 anos tem atuado em projetos estratégicos no Brasil e exterior, em pequenas, médias e grandes empresas, como Votorantim, Vale, Fenza e Frum. Sandro Gutierrez, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Obrigado, Giovanni, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos falar sobre planejamento empresarial, mas antes, Sandro, eu gostaria que você nos contasse como nasceu a 7BG Consultoria Empresarial. Nos conte um pouco da história da 7BG Consultoria. Claro. A 7BG, ela nasceu de um projeto que eu levei para uma empresa em Bragança Paulista, a USG Ferramentas, onde eu trabalhava nessa empresa, e em parceria com uma consultoria de São Paulo, a Goldratt, nós aplicamos um projeto de melhoria de processos e deu tanto certo, o projeto foi tão bem sucedido, que a consultoria me convidou para trabalhar com eles. Então foi nesse momento que eu enxerguei a oportunidade e abri a minha consultoria, a 7BG Consultoria. E foi uma época muito interessante que, a partir dessa parceria com essa consultoria de São Paulo, eu comecei a viajar pelo Brasil todo, em projetos na Votorantim. Só na Votorantim Metais foram mais de 14 projetos. Então foi uma experiência, me trouxe uma bagagem muito grande em consultoria, muito focada na aplicação de teoria das restrições, Lean Six Sigma, que são metodologias de gestão de processos, reduzir variabilidades, aumentar a produtividade. E fiz inclusive um projeto no Peru, na Votorantim também do Peru, e foi muito interessante que 2 projetos nós ganhamos inclusive o prêmio de excelência operacional no projeto. E então foi assim que surgiu, foi aí o começo da 7BG Consultoria. E num certo momento de vida, há uns 5 anos atrás mais ou menos, por uma opção de qualidade de vida, eu comecei a aplicar metodologias, planejamento estratégico, gestão financeira na região de Bragança Paulista, que é onde eu moro hoje em dia, E graças a Deus também está indo muito bem. Hoje estamos aí com 13 clientes na consultoria, A 7BG, nós somos em 3 pessoas, então eu, o João Luiz, que é um parceiro de Indaiatuba, já está há 10 anos comigo, já tem um bom tempo comigo, e a Andréia, que foca mais em melhoria de processos administrativos e operacionais. Muito bom, uma grande experiência aqui para todos nós aqui, que estou aqui acompanhando em loco a entrevista, evidentemente, conduzindo a entrevista, e você aí que está assistindo. Sandro, de acordo com toda essa experiência, com toda essa bagagem que você adquiriu ao longo do tempo, trabalhando em grandes empresas, nos diga, qual a importância do planejamento para as empresas? Eu digo o seguinte, é fundamental fazer um planejamento, E eu vou trazer aqui um relato de uma história, acho que todos conhecem, ou já ouviram falar pelo menos daquele filme Alice no País das Maravilhas, Então tem um certo momento do filme que ela encontra um gato e pergunta, mas qual caminho que eu devo seguir? E o gato responde para ela, bom, depende muito onde você quer chegar. E ela fala, bom, mas eu não sei onde eu quero chegar. Então ele fala, bom, nesse caso qualquer caminho serve. E eu digo que isso, a analogia desse pequeno trecho desse filme, ele relata bem a importância de fazer um planejamento estratégico. E aí eu pergunto para os empresários que estão assistindo, onde vocês querem chegar? Qual que é o plano para o próximo ano? Então o planejamento estratégico, ele ajuda, ele indica o caminho. Eu quero sair aqui do plano A, onde eu estou hoje, do ponto A, para o ponto B. E como eu faço isso? Através do planejamento. Então ele é fundamental para as empresas não simplesmente andarem conforme a música, Nós sabemos que o mundo atual, as incertezas são diversas,
vivemos aí um ano de pandemia e eu tenho certeza que as empresas que melhor passaram por essa pandemia é as que souberam se planejar, né? Souberam montar um planejamento ou replanejar o caminho, mas que tem uma meta bem estabelecida e um caminho bem direcionado para seguir. Muito bem, Sandro. As empresas no Brasil em geral, principalmente as pequenas e médias empresas, morrem muito precocemente, né? É verdade. Existem os indicadores aí que nos mostram isso, né? A pergunta é, por que no Brasil a grande maioria das empresas morrem tão precocemente? Eu diria que o grande motivo é a falta de um bom planejamento, né? E quando você vai construir, criar uma nova empresa, isso é chamado inclusive plano de negócios, né? Muitas vezes a pessoa, ela sabe comprar e vender, ou ela sabe prestar um certo serviço, e ela se vê então, poxa, eu vou abrir a minha empresa, né? Simplesmente aluga um barracão, coloca lá uma fachada e começa a trabalhar, começa a operacionalizar. Só que o fundamental para um negócio ser sustentável é você avaliar seus concorrentes, avaliar seu público-alvo, definir quem que é seu cliente, ter um capital de giro, principalmente no começo, né? Os 6 primeiros meses de uma empresa, normalmente a receita não vai ser aquela esperada. Então você tem que ter um fôlego. E o plano de negócios é o caminho onde tudo isso é traçado antes de eu investir no novo negócio, antes de eu pensar em abrir uma empresa. Então, eu diria o seguinte, para mim o grande motivo de as empresas quebrarem no primeiro ano, e de fato isso é muito comum, é muito frequente, é a falta de um bom plano de negócios. Como que o pequeno empresário, quem está começando agora, Sandro, que está nos assistindo, né? Ou a média empresa que ganhou um certo corpo e não está conseguindo se sustentar devido ao crescimento aí, mais acentuado ao longo dos últimos meses ou anos, né? Embora nós estamos vivendo a onda da pandemia, muitas empresas estão com problema, nós também temos empresas ainda que estão conseguindo um boom de crescimento mesmo nessa situação, né? Então, dentro da ideia de planejamento empresarial, o que esse tipo de empresa precisa fazer na prática, né, para conseguir, evidentemente, uma consistência maior na gestão do seu negócio? Bom, eu digo que fazer o planejamento estratégico tem alguns caminhos a serem seguidos, né? E muitas ferramentas hoje no mercado que nós podemos usar como um facilitador disso. A primeira ferramenta a ser usada, né, é fazer uma análise da sua empresa, né? É tirar uma foto dela, uma foto entre aspas, né? É saber lá, minha empresa, quais são os pontos fortes? Quais são os pontos ali realmente que eu me diferencio dos meus concorrentes? Quais são as fortalezas que tem na minha empresa? Isso olhando para dentro da empresa. Quais são os meus pontos fracos? Ou seja, o que tem de fraqueza, de ponto fraco na minha empresa? Então, quando o empresário ele para e começa a fazer essa reflexão e entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos, ele começa a entender o cenário atual, é a foto do cenário atual. Mas precisa ir além disso, né? O próximo passo, olhando para fora, para o ambiente externo. Quais são as ameaças que o meu negócio tem hoje? Né? As ameaças atreladas a um concorrente, a própria internet, né? Que hoje em dia muitos produtos são vendidos na internet. Então, quais são as ameaças que podem impactar no meu negócio e as oportunidades? Né? Então, quais são as oportunidades de um novo segmento, de um novo produto que eu tenho para poder atuar e para poder crescer? Então, essa é chamada de análise SWOT, né? É uma ferramenta, eu digo que é o primeiro passo. O segundo passo é ele entender o seu mercado, entender quem que é seu cliente, quais são os drivers que fazem com que o cliente compre dele, né? Quais são os diferenciais que ele tem hoje para os clientes. E criar isso e criar grupos de clientes. E o segundo passo é quem não é meu cliente poderia ser, né? Então, primeiro passo, fazer uma análise SWOT, entender da sua empresa. O segundo passo é entender os seus clientes, né? Quais são as dores do seu cliente, o que ele precisa, o que ele necessita, o que ele valoriza. O terceiro passo é fazer de novo uma análise SWOT, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades dos concorrentes. Né? Por incrível que pareça, você conhecer o concorrente te permite saber quais são as fragilidades dele, onde você pode ganhar mercado, ganhar espaço e crescer com isso, né? E aí, com base em todas essas informações,
você monta um mapa estratégico, né? Tem também diversas ferramentas para montar esse mapa estratégico. Uma que é muito frequente de utilizar é o chamado Balance Scorecard, né, o BSC, onde você tem 4 perspectivas. Então, a primeira perspectiva é a financeira. O que eu quero para o meu negócio, né? Quais são as metas? Eu quero crescer 10%, eu quero ter X de lucratividade, eu quero ter tanto de faturamento. Então, você estabelece em números o quanto que você quer de fato no ambiente financeiro, na perspectiva financeira, crescer ou desenvolver seu negócio. E para isso acontecer, nós descemos aí para a segunda perspectiva, que é mercadológica, né? Então, como que eu faço para reter o meu cliente, né? Para garantir excelência no atendimento do cliente que eu tenho hoje, para não perdê-lo, e como que eu desenvolvo um novo público, um novo cliente, um novo mercado que eu não estou atuando até então. Então, a partir daí, eu monto as estratégias na visão cliente, na perspectiva cliente e mercado. O próximo passo é olhar para os seus processos internos, né? É fazer uma análise e enxergar quais processos têm que ser melhorados, otimizados, documentados, padronizados, para que eu possa atender bem esse cliente que está na camada superior, para que eu possa então atingir meus resultados financeiros. E o último quadrante é a perspectiva pessoas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que as empresas são feitas por pessoas, né? O sucesso ou o fracasso do seu negócio depende das pessoas, dos seus colaboradores, funcionários e das suas equipes. Então, essa última perspectiva, eu diria que é uma das mais importantes, porque é ali que tudo acontece, né? Então, avaliar treinamentos, capacitações dos funcionários, implementar uma meritocracia, onde muitas vezes as pessoas passam a receber pelo mérito de um objetivo alcançado. Então, esse é composto o mapa estratégico, né? E, por último, para finalizar, vem a questão dos indicadores, né? Dos medidores. Uma vez que eu estabeleço uma meta, eu preciso medir. Tem uma frase muito bacana que eu sempre digo, que é: quem não mede não gerencia, né? Então, se eu estabeleço uma meta de crescimento, uma meta de abrir uma nova unidade, uma meta de pegar um novo mercado, eu preciso medir, né? E através dessa medição é que eu consigo garantir que o meu negócio está indo em direção a alcançar o seu objetivo, alcançar a sua meta. Muito bom, Sandro. Você notadamente está nos passando aqui conceitos importantes, né, e aplicados na prática, fazem com que os resultados empresariais, evidentemente, possam ser administrados e melhorados. E você traz 3 conceitos importantes ligados a planejamento, estratégia e metas, né? Sim. Qual é a relação, né, para quem está nos assistindo e não conhece muito sobre fatores ligados à administração, qual é a relação que existe, Sandro, entre planejamento, estratégia e metas? Estão intimamente ligadas, né? Não tem como a gente separar essas coisas. Quando eu faço um planejamento empresarial, principalmente, porque planejamento em si é uma palavra bastante ampla, né? Eu posso planejar uma viagem, planejar uma construção, planejar passar no vestibular, planejar me formar, tudo isso é um planejamento, né? Mas se a gente falar em planejamento estratégico, planejamento empresarial, você monta um plano, né? Eu quero sair do ponto A, onde eu estou hoje, para chegar no ponto B, né? Só que para chegar lá, eu preciso criar estratégias, né? E estratégia, resumidamente, eu preciso criar diferenciais competitivos, né? Eu preciso ter diferenciais competitivos dos meus concorrentes traduzido em estratégias para que eu consiga chegar lá, né? Tem um administrador aí fantástico chamado Porter, acho que todo mundo Michael Porter. Exatamente, que é da área da administração conhece, e ele fala que você tem que direcionar a sua estratégia ou conforme o seu negócio, né? Ou você é líder de produto, ou você tem excelência operacional, ou você tem intimidade com o cliente, né? Então são macro estratégias que o Porter relata, e nós temos que ter esse diferencial, criar esse diferencial para alcançar. Então eu planejo, através das estratégias, chegar num ponto que eu quero alcançar. E a meta é a forma onde eu vou medir se eu estou caminhando para chegar lá ou não. E eu costumo falar que
não é simplesmente um trilho como um trem que anda retinho, né? Esse mundo não existe mais, né? É uma utopia a gente pensar que eu vou fazer um planejamento e vou caminhar passo a passo e vou chegar direitinho lá onde eu estabeleci a minha estratégia, estabeleci a minha meta. Na verdade, é muito mais parecido com um trilho, né? Então, você tem que estar acompanhando e fazendo follow-up frequente, né? Para garantir que a sua meta, às vezes desvia um pouco o caminho, você tem que tomar ações e ajustar o caminho para chegar lá na estratégia que você definiu com a meta que você definiu, né? E meta, por exemplo, vou crescer 20% no ano que vem. Então, essa é a meta maior. E aí, quais são as estratégias para eu chegar lá? E o caminho você vai trilhando e fazendo um acompanhamento e ajuste até que você consiga alcançar esse objetivo. Ok, Sandro, esses são conceitos muito importantes, né? São aspectos que precisam fazer parte da vida de qualquer empresa, evidentemente, e que levam a empresa a um sistema de gestão que, com certeza, dará a real condição de se obter um melhor resultado, né? Diante dessa análise, você acredita que principalmente o pequeno e médio empresário brasileiro estão maduros para esse tipo de ação? Planejamento, estratégia, metas, avaliação de resultados. De acordo com sua experiência, como é que você tem visto a atuação, principalmente do pequeno e médio empresário brasileiro? Giovanni, eu diria o seguinte, planejar não é um forte da nossa cultura brasileira, né? O japonês, totalmente diferente da nossa cultura, eles planejam muito. Mas o mais importante que eu diria para você é o seguinte, não precisa ser uma ferramenta muito elaborada, fazer uma análise SWOT. O que eu indico para o empresário é que ele pare, né, ele com o sócio dele, se ele tiver um sócio, ou mesmo individualmente, e reflita onde ele quer chegar, né? Estabeleça algumas metas para o seu negócio da maneira mais simples possível. Pode ser num papel de pão, né? Não precisa ser algo muito elaborado, mas estabeleça a meta e faça um acompanhamento a cada 15 dias, uma vez por mês pelo menos, avalie o quanto daquilo você alcançou, né? Porque você tem toda a razão na sua afirmação, as pessoas, os empresários não estão acostumados a planejar, a montar metas, a fazer follow-up, mas você não imagina a diferença que isso traz para uma empresa, né? Eu vou fazer uma analogia aqui com as pessoas, né? Nós estamos aí no mês de dezembro e vai chegando as últimas semanas do ano, as pessoas começam a estabelecer aí alguns planos para o ano seguinte, né? Eu quero emagrecer, eu vou aprender inglês e diversas metas que as pessoas colocam para elas, né? Como missão, como meta para o ano seguinte. E naturalmente passa o ano e no próximo ano vão ser as mesmas metas, ou seja, o que leva as coisas não acontecerem, né? O que leva esses desejos de final de ano com as pessoas não se tornarem realidade? O que leva a isso é falta de uma boa definição de meta, né? É um primeiro passo. E o que é uma boa definição de meta? É simples, não é nada muito complexo, né? É chamada meta SMART. Ela tem que ser específica, ou seja, você tem que saber onde você quer chegar, tem que ser, eu vou perder, né, peso, tem que ser específica, tem que ser mensurável, então você tem que saber de fato quanto eu vou perder. Eu quero perder 5 quilos em tanto tempo, então específica, mensurável, alcançável, realística e com tempo determinado. Então uma meta ele tem que seguir esses 5 passos, qualquer meta, seja na empresa, e aí qualquer empresário pode parar e pensar nas suas metas, ou na pessoa, né? Então eu quero emagrecer, então eu quero emagrecer 3 quilos em 3 meses, eu garanto que isso é alcançável, tem que ser desafiador, mas alcançável, eu consigo chegar lá e consigo medir, e consigo acompanhar a cada semana, a cada mês, se eu estou me aproximando ou não desta meta. Então, resumindo a minha resposta, se você parar para avaliar, não é difícil planejar, não é difícil estabelecer metas, né? Mas é importante que você faça, uma vez definida essa meta SMART, o acompanhamento para garantir, através do indicador, através do medidor, que você está em direção a chegar lá na sua meta estabelecida. Muito bem, excelentes dicas aí para você que está querendo começar o seu negócio ou que já tem aí a sua empresa em funcionamento. Excelentes dicas aqui do Sandro, da 7BG Consultoria. Sandro,
No meio empresarial, né, nós que vivemos boa parte da nossa vida em empresas, né, existe até uma brincadeira que diz que muitas das decisões dentro das empresas são tomadas no café pelos colaboradores, né, e não necessariamente pelos diretores, né. O que eu quero dizer com isso é que muito do que se é planejado dentro da empresa sofre a interferência direta do grupo de colaboradores. Isso é uma realidade dentro das empresas, né? Verdade. Quando se pensa em fazer planejamento, como é que se cria uma aderência entre o planejamento, a estratégia e a meta com os colaboradores? Qual o melhor método, né, para trazer os colaboradores, né, para trazer aderência entre planejamento, a estratégia, a meta e os colaboradores? É fundamental essa sua pergunta, Giovanni, porque, como eu comentei, né, a empresa são feitas de pessoas, né, então nós temos que saber gerir essas pessoas. Um passo número 1, e dica que eu dou aqui para o empresário, é que envolva o seu time na criação das metas, né? Convide seus líderes, os gerentes ou supervisores para ajudar a montar um planejamento estratégico, né? Porque você tem uma visão do seu negócio, muitas vezes você é empresário, mas se você for perguntar sinceramente a visão para um colaborador, para um supervisor, a fazer daquela análise SWOT, como eu indiquei, vai ser uma outra visão. Então, primeiro, envolvê-los na construção da meta. Por quê? Isso traz paternidade, né? Se eles ajudaram a desenvolver aquela meta, eles vão se esforçar para alcançar ela. Então, esse é um passo número 1 fundamental. E a segunda dica que eu dou para ter o comprometimento, o envolvimento do time, é uma palavra bastante conhecida na indústria chamada meritocracia, né? A meritocracia, ela permite que as pessoas atuando em direção à meta, né? E aí você tem que fazer um desdobramento de metas, as metas principais da empresa, eu quero crescer 20%. Então, como que eu traduzo esse crescer 20% para o funcionário de vendas? Como que eu traduzo esse crescimento para o funcionário da produção? Então, eu faço um desdobramento de metas para que ele tenha um indicador na área dele e, a partir daí, a meritocracia bem implementada permite que ele tenha uma remuneração extra, um bônus, um benefício, se aquela meta é alcançada. Então, com isso, você consegue trazer o comprometimento, o engajamento de toda a equipe em prol do objetivo maior da empresa. Muito bem. Você aí que está nos vendo, mais uma dica muito importante do Sandro, né? É importante que a empresa seja, que a estratégia, o planejamento, a estratégia, as metas estejam conectadas com o grupo de colaboradores, porque a empresa se constrói pelo todo. Isso. Né? Sandro, em tempos de pandemia, né, nós vemos histórias de muitas empresas fechando as portas no momento de crise. Muitas delas por falta de uma reserva financeira adequada. Né? Verdade. Como o empresário tem que trabalhar para administrar bem o caixa da empresa, para que em momentos de crise como esse, né, a empresa tenha recursos financeiros para se manter, pelo menos. E claro que em momentos de situações de mercado mais favoráveis, a empresa, evidentemente, possa ter dinheiro para investir. Então, como que se administra bem o caixa de uma empresa para ter dinheiro para utilizar no momento que for necessário utilizar? Excelente pergunta, né? As empresas, elas acabam entrando aí numa falência. Infelizmente, esse ano foi um ano que muitos negócios fecharam as portas e o principal fator é o dinheiro, né? É o financeiro. Então, a empresa, ela morre pelo financeiro. Então, a primeira dica que eu dou, e é fundamental para todo empresário, principalmente o pequeno e médio, é a separação dos gastos do dono, da pessoa física, com a empresa, pessoa jurídica. Né? Então, não misturar as contas. Né? A empresa, ela tem ali todo o seu controle financeiro, deve ter o seu controle financeiro, e o dono da empresa, o empresário, o sócio, ele deve receber um prolabore, como se fosse um salário, e usar esse dinheiro, né? Então, infelizmente, muitos empresários, principalmente de empresas pequenas, misturam as duas coisas. E aí traz aí uma confusão e muitas vezes você acaba usando o caixa da empresa para outros fins, né? A segunda dica é, de fato, ter um controle financeiro, um bom controle financeiro, né? E hoje em dia está muito mais acessível, né? Você tem aí programas
de contabilidade, programas de ERPs na internet, que são muito acessíveis, né, a um custo muito barato, e você consegue gerenciar e fazer inclusive conciliação do saldo bancário com a sua movimentação na empresa, né? E se não tem um programa, que seja no Excel, mas o que eu alerto é que tenha de fato todos os custos, todos os gastos muito bem anotados, porque no final do mês, o que sobra ali é o saldo que vai te dar um fôlego se você necessitar, né? Então, resumindo isso, a empresa realmente precisa ter um capital de giro, né? Para passar. E as empresas que sobreviveram e que passaram por essa pandemia, elas tinham uma reserva, né? O governo deu algumas ajudas, né, com relação à despesa dos funcionários, mas a empresa para ser saudável, ela tem que ter o chamado capital de giro, que vai ajudá-la nos momentos de baixa, de crise, a passar por essa crise e depois ela vai recompor esse capital de giro, né? Então, ter um bom gerenciamento de fluxo de caixa, ter uma visão de fluxo de caixa futuro, ter o capital de giro são itens fundamentais, né, todos eles atrelados ao controle financeiro para garantir a sobrevivência, para garantir passar por momentos como a pandemia que todos nós passamos esse ano. E esses conceitos, Sandro, servem também para a pessoa física, né? Não apenas para o empresário, né? Sim, sim. Uma reserva de caixa é fundamental para você, evidentemente, ter sustentabilidade em momentos de necessidade. É verdade. Né? Sandro, ainda sobre a questão do caixa, né? O empresário brasileiro reclama, de maneira geral, sobre a alta carga tributária que existe no país e nós não podemos, evidentemente, deixar de dar razão a esses empresários, porque a carga tributária realmente no Brasil ela é bastante significativa, né? Diante disso, nós temos dentro dos conselhos de administração a ideia do planejamento tributário, inclusive associado a ações contábeis, né? Então, qual é a importância do planejamento tributário para as empresas e como implementar um planejamento tributário de forma segura, né? Tem muitas empresas que muitas vezes vão buscar, né, os créditos extemporâneos e acabam tendo problema depois, por exemplo, com a Receita Federal, né? É verdade. Então, como implementar um planejamento tributário de forma segura? É um assunto realmente, devido à complexidade dessa legislação nossa, né, no nosso país, é um tema fundamental, né? Eu digo sempre que o governo é nosso maior sócio, né? Porque a empresa dando lucro ou dando prejuízo, o imposto tem que ser pago, né? Então, normalmente é assim que funciona. Então, essa questão de planejamento tributário é fundamental. Para fazer isso de uma forma segura, tem que procurar um profissional capacitado, né? Então, procure o seu contador ou mesmo um advogado tributarista que possa auxiliar e orientá-lo na melhor forma de enquadrar a sua empresa, né? O primeiro passo é o regime na qual a empresa está enquadrada. Hoje em dia, no Brasil, nós temos 3 regimes. O simples, lucro presumido e lucro real, né? E eu vou citar aqui um exemplo de um cliente meu, se você me permite, Giovanni, que como o imposto ele acaba interferindo realmente no negócio. Então, esse meu cliente ele tinha um comércio e uma área de serviços dentro da mesma empresa, né? E o regime era tributário simples, né? Ele estava no regime simples. E olha a complexidade no Brasil. Os funcionários estavam registrados no comércio. E ele tinha um faturamento grande na área de serviços, né? E apesar de chamar imposto simples, o governo já conseguiu complicar um pouco. O fato de a gente transferir os funcionários para a área de serviços, que de fato, para a empresa de serviços que eles trabalhavam e atuavam lá, permitiu criar um tal de um fator R, que existe hoje nas tabelas do Simples, e ele reduziu em torno de 8% a alíquota que ele pagava todo mês na empresa de serviço. Então, observe aí que é chamado de imposto simples, mas também não é tão simples assim. Existem algumas complexidades, e aí o contador, o advogado tributarista, ele pode ajudar muito a realmente tomar um caminho que vai ter uma melhor carga tributária para o seu negócio. Muito bom, Sandro. É importante, né, que o empresário não se seduza pela obtenção de créditos, né, mágicos de uma hora para outra, sim, né, sim. Mas que, com base na legislação tributária, evidentemente, encontre, através de profissionais como você, contadores, enfim, né, a possibilidade de obtenção de redução de custos tributários, evidentemente, de forma legal, né?
Ainda sobre a questão financeira, Sandro, né? Diante de todo esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo e essa crise global que estamos vivendo, né? Custos, né? Falando de custos, que impacta diretamente no caixa da empresa. Como que o empresário que está nos vendo agora pode implementar uma boa gestão de custos, né? Quais passos ele deve seguir a fim de haver uma boa gestão de custos por parte de sua empresa? Essa pergunta é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, eu relaciono custo à unha, né? Unha realmente. Por quê? A unha está sempre crescendo, né? Você tem que cortar frequentemente. Custo segue a mesma regra, né? Os custos nas empresas estão sempre crescendo. Então, o empresário, o primeiro passo é ele ter realmente muito descrito quais são todos os custos que ele tem na empresa dele. E essa pandemia trouxe um chacoalhão em muitos empresários, porque a nossa consultoria já faz alguns anos que a gente ajuda o empresário a identificar e reduzir custos, né? Uma dos nossos trabalhos é esse. E a pandemia, quando os empresários precisaram fechar as portas, né, no meio da pandemia, eles automaticamente foram reduzindo tudo que era possível, né? Então, eu tenho 2 internets hoje, eu vou cortar, vou ficar só com uma, né? Só a título de exemplo. E vários outros custos foram sendo reduzidos. Então, o primeiro passo que eu dou para o empresário é tenha tudo isso muito bem anotado e avalie o que é possível ser reduzido, né? A segunda coisa é entender como funciona a matriz de custo da empresa, né? E você tem que separar o que é custo fixo, né? O aluguel, uma energia que você tem ali do escritório. Então, separar o que é custo fixo, que todo mês eu pago, e o que é custo variável, né? O custo variável está atrelado normalmente à sua venda, né? Os impostos são considerados custos variáveis, muitas vezes a comissão do vendedor é um custo variável, o custo do seu produto é um custo variável. Então, a lição que fica é separa esses custos e disso você consegue achar a chamada margem de contribuição, né? Ou seja, qual é a minha margem de contribuição dos produtos que eu vendo e quanto isso contribui para o pagamento do meu custo fixo, né? A consultoria ajuda muito nessas contas, em chegar nesses números, e muitas vezes você acaba entendendo e percebendo que uma linha na sua empresa que você achava que dava prejuízo, ela dá lucro, em contrapartida a outra linha te traz mais prejuízo, né? Então, conhecer os números é fundamental. Saber a separação do que é o custo fixo, custo variável, também é fundamental para fazer uma boa gestão de custos. Muito bem. Sandro, organização e detalhamento dentro de uma empresa, nos seus mais variados níveis, são de suma importância, né? Por que eu trago essa abordagem para você? Para a gente falar um pouquinho sobre hierarquia estruturada, né? Nós falamos há um tempinho atrás aqui, dentro dessa entrevista, sobre a importância da aderência entre as pessoas, ao planejamento, à estratégia e às metas, né? Sim. Por que a hierarquia ela é importante para um negócio, né? E que prejuízo se colhe, evidentemente, em uma empresa onde a pessoa não sabe em que nível ela está, qual o grau de responsabilidade, de atuação que ela deve ter dentro do negócio, enfim, para quem ela responde e assim por diante, né? Quais os malefícios que se obtém através de uma falta de hierarquia empresarial? As empresas, né, aí depende muito do tamanho e do porte da empresa. Quando uma empresa começa com dono e mais um funcionário, as coisas tendem a ir bem, né? Só que quando o empresário começa a crescer, a empresa começa a aumentar, contratar mais gente, crescer, desenvolver e ampliar, a hierarquia passa a ser fundamental. Por quê? Existe um aspecto de delegação de atividades, né? Então, muitas vezes o dono ele tem que ter uma estrutura embaixo dele, um gerente operacional, um supervisor, para que ele possa delegar e cobrar daquele supervisor, daquele gestor. Em contrapartida, ele vai fazer isso, vai descer a cadeia para o pessoal operacional, né? Então, quando não existe uma boa hierarquia e existe muito atravessamento, onde o dono ou o empresário acaba atravessando o supervisor e o gerente, isso traz descontentamento, isso traz desalinhamento, isso traz falta de comunicação, isso traz sérios problemas para as empresas, né? Então, a hierarquia é uma forma de organização usada nas empresas
que ajuda muito a ter esse fluxo, essa conversa, esse alinhamento e principalmente o alinhamento de autoridades e responsabilidades entre os níveis da empresa. Muito bem. Sandro, a hierarquia, né, ela, como você já disse, é muito importante, mas ligado diretamente aos processos hierárquicos, né, existem 3 conceitos importantes: missão, visão e valores. Né? A estruturação da missão, da visão e dos valores, e acima de tudo, a disseminação disso por toda a empresa, são importantes para o negócio? E por que são importantes? Eu vou começar a falar de valores, né? Toda empresa tem os seus valores, que normalmente veio do sócio, veio da cultura da empresa. E os valores, eles têm que ser compartilhados por todos os níveis da empresa, desde o dono, desde o presidente, até o faxineiro, até o operacional. E por que isso é importante? Porque os valores são quem direciona a empresa, né? Então a empresa tem um valor de excelência no atendimento, ele tem um valor muitas vezes de ser uma empresa ética, e quem muitas vezes que faz o primeiro embate, o primeiro contato com o cliente é o telefonista, é um e-mail que você responde, é o recepcionista. Então esses valores, eles têm que estar muito bem difundidos por todos para que eles atuem levando em consideração aqueles valores, né? Então, falando primeira coisa de valores, a empresa ela tem que ter os seus valores e compartilhar isso com todos os funcionários. Falando de missão, missão é o propósito da empresa, né? Por que ela existe? Então, existe uma frase que tem que ser curta, resumida, mas mais importante do que ter afixado isso num mural na empresa, é ter isso com conhecimento de todos os colaboradores, né? Em todos os níveis da empresa. Então, a missão define o propósito. Por que a empresa existe? E visão é algo mais longo prazo, né? Onde que eu quero chegar, aonde que nós temos como pretensão alcançar lá na frente, né? Então, essas 3 coisas, visão, missão e valores, são de fundamental importância. E eu repito, não é só ter isso afixado no cantinho, né? Que muitas vezes faz um trabalho, define visão, missão e valores e coloca no canto. Não, isso frequentemente tem que ser levado para os funcionários, frequentemente tem que ser repetido, porque a atuação de todos os níveis da empresa tem que ser compatíveis com a missão e os valores que a empresa prega. Muito bem. Sandro, vamos falar de cenários, né? Muitas empresas fazem investimentos sem analisar cenários, possíveis cenários, e sem analisar viabilidade econômica e financeira daqueles investimentos. Ou seja, atiram no escuro, né? Antes de se investir, é importante um estudo detalhado dos inúmeros cenários e resultados possíveis, por exemplo, com relação a um investimento financeiro. E, se sim, como que essa ação pode ajudar as empresas a tomarem melhores decisões? Sim, os cenários, ainda mais no ambiente de incertezas, né? Essa pandemia trouxe esse ano um ambiente muito incerto, né? E como será 2021, né? Nós estamos aí otimistas, achando que não vai acontecer o mesmo que foi esse ano. Mas o cenário permite que a empresa esteja preparada para os diversos ambientes que surgirão, né? Existe um fator que eu não falei ainda aqui, Giovanni, fundamental, que é chamado gestão de riscos, né? Então, quando uma empresa faz um bom planejamento, ela tem que montar uma gestão de riscos, né? E um planejamento de contingência. Ou seja, se o cenário, né, você estabelece lá quais são os principais riscos que podem interferir negativamente na minha empresa, e em cima desses riscos você já define algumas estratégias, algumas táticas e algumas ações. Então, repetindo e reforçando o que você falou, é fundamental, e você, através de cenários, você consegue enxergar um cenário otimista, se tudo for der bem, se nós tivermos vacina já em janeiro, o mercado retomar, como que nós vamos crescer? Existe um cenário conservador, onde você vai estar mais pé no chão, e um cenário pessimista, né? Caso venha aí uma segunda onda, ou a vacina realmente não se aplique, o meu negócio pode ter interferência disso. Então você estabelece os cenários, faz a sua gestão de risco e prepara ali um plano de contingência. Muito bem. Sandro, não é incomum, né, nós nos dirigirmos para realizar um trabalho numa determinada empresa, certamente não é incomum na sua atividade como consultor, né,
eu já passei também por essa experiência, aí, trabalhando em inúmeras empresas. Não é incomum a gente chegar nessas empresas e ver as pessoas relativamente perdidas, né? Processos e rotinas direcionam o que deve ser feito, quando deve ser feito e para quem deve ser feito. Sim. Né? Então, diante dessa análise, né, por que o desenho de processos e rotinas ele é importante para as empresas? Né? E como começar a desenvolver algo, ainda que seja de forma embrionária, nesse sentido, Sandro? Processos e rotinas, Giovanni, ele ajuda na estruturação e padronização do seu negócio, né? Se você olhar como objetivo, por exemplo, um McDonald's, né, como uma empresa padrão, tudo ali está procedimentado, tudo ali tem a sua rotina, né? É claro que ela é uma multinacional, uma empresa enorme. Como que eu trago esses processos e rotinas para a minha empresa? Bom, muito simples, né? Existem ferramentas que ajudam isso. Um deles é um fluxograma. Né? Você começa a desenhar a atividade, quais são as macroatividades e o que as pessoas têm que fazer, né? Dentro da caixinha. Existe muita interdependência entre as áreas, né? Então você começa a mapear e entender essa interdependência entre as áreas na sua empresa. A segunda coisa monta controles, por exemplo, um checklist, né? Uma lista de tudo que tem que ser executado, onde a pessoa vai lá e ela garante que ela fez aquilo. Então, quando você tem uma empresa que você tem processos e rotinas, você consegue garantir a padronização. Então, a padronização no atendimento, a padronização na solução de um problema para o seu cliente, a padronização no desenvolvimento de produto. Então, quando você cria essa padronização, a fala para o cliente ela é muito parecida de um funcionário com outro, né? Numa empresa que não existe rotina, não existe processos bem estabelecidos, cada um atua de um jeito, então você acaba levando essa interferência para o seu cliente, né? E quando você estabelece ali um fluxo, um checklist e as principais atividades que são importantes para o seu negócio, para a sua empresa, é muito mais fácil, inclusive, porque você depende menos das pessoas, né? Tem empresário que não pode demitir um funcionário porque é ele que conhece tudo o que está acontecendo na empresa, né? Então, quando você tem isso documentado, procedimentado, é muito mais fácil. Em chegar um novo colaborador, você treina em cima de um processo, em cima de uma rotina que já está pré-estabelecida. Então, isso torna a sua empresa muito mais profissional, isso deixa a sua empresa, inclusive, padronizada para atender o seu cliente. Muito bem, Sandro. Nós falamos em planejamento, estratégia, né, metas, hierarquia, processo e rotina, gestão de caixa. Aspectos dos mais importantes para a gestão de qualquer empresa, seja pequena, média ou grande. Né? Mas não falamos ainda sobre, de maneira mais aprofundada, sobre as pessoas, né? Sobre a gestão de pessoas. Então eu lhe pergunto, Sandro, o que é o fator, o que na sua visão é o fator primordial para que as pessoas se sintam desmotivadas dentro de uma empresa? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Giovanni, salário não é um fator de desmotivação, né? Existem pesquisas já que mostram isso, que está muito claro que salário é importante, sim, é importante, mas as pessoas, quando elas pedem a conta de uma empresa, elas querem sair, não querem mais trabalhar lá, não é por conta do salário, 90% das vezes é por conta do chefe, né? É por conta do gestor, muitas vezes. É por conta das vezes. Relações pessoais. É por conta do relacionamento pessoal, né? E então eu diria o seguinte: gerir pessoas, se você que está escutando esse vídeo for um empresário ou for um gerente, um supervisor, você tem que saber gerir, conhecer as pessoas, gerenciar as pessoas, dar desafios, delegar tarefas, porque muitas vezes a pessoa está cansada simplesmente de fazer a mesma coisa, ela quer mais desafios. As pessoas precisam se sentir importantes, né? Eu estou falando em todos os níveis da empresa. Ela precisa ter essa sensação que ela está contribuindo com a empresa, que ela é importante para a sua empresa. Então, é fundamental uma boa gestão de pessoas, né? É fundamental você, inclusive, delegar, confiar nas pessoas, né? Claro que monitorando ali no primeiro momento, mas dar desafios para as pessoas, fazer com que elas se sintam importantes, com que elas se sintam parte do todo, que elas se sintam parte do resultado,
isso traz um comprometimento muito maior, né? É um pouco daquilo que eu falei de meritocracia, né? A meritocracia não é simplesmente pagar um bônus, mas é fazer com que a pessoa trabalhe engajado na meta da empresa, né? E isso você só consegue através desse relacionamento entre dono e empregado, entre gerente e operacional que está trabalhando ali, né? Outra dica fundamental que eu dou, Giovanni, e que acaba acontecendo muito nas empresas, é que as pessoas não dão feedback. Elas não sentam com o funcionário para falar, olha, nesses aspectos você está indo muito bem, nesses outros você precisa melhorar, né? O feedback, ele é importantíssimo numa gestão, né? Muitas vezes o funcionário está lá 1 ano trabalhando e em nenhum momento o chefe chegou para ele, o dono da empresa chegou e deu um feedback para ele, né? E falou para ele, olha, você está ótimo nesse ponto, parabéns, nesse outro você precisa melhorar. Então, muitas vezes o feedback já é a carta de demissão. Muitas vezes o que acontece é isso, a pessoa é mandada embora e às vezes nem sabe por quê, né? Então, a recomendação que eu dou para o empresário é que converse com o seu time, né? Senta com ele, nem que seja a cada 3 meses, né? O ideal é que seja muito mais frequente que isso, e dê a ele um retorno sobre o trabalho dele, como ele é importante para a organização, quais são os pontos fundamentais e quais são os pontos de melhoria dele. Porque aí ele ajuda, inclusive, a desenvolver o time, a desenvolver a equipe. Bem, Sandro, você me chama a atenção com essas observações, né? Principalmente no que diz respeito ao aspecto comportamental, né? Então, a grande causa, talvez, né? Você pode me confirmar ou não, dos problemas, né? Quando o indivíduo sai de uma empresa, ele é demitido, né? Ou quando o gestor não consegue administrar a sua equipe, estão relacionados ao fator comportamental. Sim, sem dúvida. E vem uma pergunta aqui então, né? Você acha que a terapia associada, né, ao gestor, ao dono da empresa, terapia realmente psicológica, né, aos colaboradores em si, seria um fator importante em tempos atuais para que as pessoas possam se reequilibrar no seu dia a dia e naturalmente melhorar as relações pessoais? Eu diria o seguinte, terapia depende muito do caso, né? É difícil a gente fazer uma avaliação e falar que terapia ia ajudar no desenvolvimento da equipe, né? Existe hoje ferramentas de coaching que ajudam muito esse processo, né? Então existe hoje o coaching executivo que é feito com equipes, com supervisores, com gestores, onde você consegue fazer, ele faz um teste, então você tem uma avaliação comportamental dele, você tem aquela avaliação dos soft skills dele, quais são as suas competências, e você consegue, através de um coaching semanal, dando metas, ajudando ele a desenvolver, fazendo perguntas, porque o coaching é um processo onde a própria pessoa, que é o coachee, que está recebendo o coaching, ela que se desenvolve, ela que define o caminho onde ela quer ir em prol de chegar e de melhorar, de desenvolver, de otimizar. Então, eu posso afirmar o seguinte, com relação à terapia não posso afirmar, porque aí é caso a caso, mas um coaching executivo ele ajuda muito a desenvolver, a resolver muitos problemas comportamentais existentes na empresa hoje, sem dúvida. Muito bem, Sandro. O papo está excelente, nós estamos chegando quase no final dessa entrevista, infelizmente, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para você, aliás, mais 2 perguntas, né? Como que um trabalho de consultoria, Sandro, pode ajudar a aumentar, né? A gente falou no começo da entrevista sobre a morte prematura das empresas, né? Então, como que um trabalho de consultoria ele pode ajudar a aumentar a longevidade de uma empresa? Então, o trabalho de consultoria, ele pode sim, e ele ajuda a aumentar a longevidade de uma empresa, primeiro através de um planejamento, né? Quando a gente faz um planejamento financeiro, né, você começa a analisar os custos e começa a montar um plano onde a empresa quer chegar, como a empresa quer crescer, é o primeiro passo onde a consultoria dá esse apoio, né? Eu costumo muito a falar para os meus clientes que acham que consultoria é um custo, né? Muitos empresários falam, não, consultoria, não vou investir numa consultoria porque é um custo e tal. Mas no fundo é um investimento, porque através das estratégias que são montadas, né, entre a empresa, cliente e o consultor, faz com que a empresa tenha novos segmentos, novos produtos, novos mercados, ou seja, ela passa a estabelecer medidores e a consultoria ajuda em todo esse caminho, esse trajeto de crescimento da empresa, né?
Esse ano de pandemia, nós paramos para fazer uma reflexão agora no final do ano e, de fato, nós perdemos 40% dos nossos clientes lá em março, abril, né? Muitos desistiram, não quiseram manter a consultoria. Mas o fato mais interessante, Giovanni, é que dos clientes que mantiveram a consultoria, 80% deles tiveram um crescimento enorme, apesar da pandemia. 2 clientes, inclusive, abriram novas unidades em outras cidades na pandemia. Então, aí você para e reflete, né? Poxa, mas o que eles têm de diferente, né? Esse planejamento, esse apoio, essa análise financeira. Nós consultores ajudamos a trilhar caminhos em prol de atingir a meta do cliente, né? Então, esse apoio foi fundamental, esse planejamento. Mesmo no momento da pandemia, vamos sentar e reavaliar todos os custos e fazer isso junto com o cliente possibilitou que ele conseguisse não só superar essa fase de pandemia, como crescer. E 80% dos nossos clientes que mantiveram com a consultoria cresceram nesse ano de 2020. Muito bem, Sandro. Você deixa aí dicas importantíssimas para quem está nos assistindo. Então, você que está pensando em abrir uma empresa ou que já tem uma empresa, busque conhecimento, orientação, consultores experientes como o Sandro, por exemplo, né, que vão poder, evidentemente, orientar para que você tome aí as melhores decisões com relação ao seu negócio e, evidentemente, obtenha lucros, porque, afinal, lucro é o que o empresário busca. Sandro, estamos chegando ao final e eu gostaria de saber quais são os projetos aí da 7BG Consultoria. Muito bem. Para o novo ano, né, nós já estabelecemos nosso planejamento estratégico e nós continuamos gerando valor para os nossos clientes, né, essa é a nossa principal missão, nosso principal propósito, e alguns projetos da 7BG. Um deles é consolidar uma ferramenta, um software de gestão para as empresas, né? Então, nós adquirimos aí uma parceria nesse ano 2020, né? A parceria já está firmada, nós já temos inclusive clientes utilizando um software, e é um software que ajuda desde um mapeamento estratégico, né? Você consegue gerenciá-lo de uma maneira muito fácil, como estabelecer e medir, montar o plano de ação de uma forma muito dinâmica, né? Então, esse ano estaremos consolidando isso para todos os nossos clientes. Outra meta, nós temos uma parceria lá em Bragança Paulista, onde fica a 7BG, que é um grupo chamado Business for Friends. É um grupo de 55 empresários, né, de diversos ramos, e nós nos Todos de Bragança, Sandro? Todos de Bragança, e nós nos ajudamos, inclusive nesse momento de pandemia, né, com um projeto Juntos por Bragança. E o plano que a 7BG Consultoria está fazendo junto com o Business for Friends é um curso de gestão empresarial curto, de 3 meses, né, um curso de empresário para empresário, né? Então, será ministrado por esses 55 empresários, né, cada um na sua área, enfim, na área de atuação, para capacitar empresários de Bragança Paulista, né? Então, nós temos uma missão no business que é ajudar o crescimento, fomentar novos negócios e ajudar o crescimento e desenvolvimento do empresariado local. E a 7BG está junto com o projeto Business for Friends nessa missão. Muito bem, Sandro. Para as pessoas aí que ficarem interessadas em fazer contato com a 7BG Consultoria, pode deixar aí os seus contatos, vocês também vão estar vendo aí no GC, mas, Sandro, contato, telefone, e-mail, site, enfim, todos os níveis de contato que você tiver, fique à disposição para disponibilizar aí para quem estiver nos assistindo. Claro, o nosso site é 7bg.com.br, o nosso e-mail é 7bg@7bg.com.br, o telefone celular é 11 96397 3238 e nós estamos estabelecidos lá em Bragança Paulista. O nosso escritório fica na Avenida Salvador Markovics, 390, no primeiro andar, sala 14. Tá, estou à disposição, quem tiver interesse ou quiser trocar uma ideia, estou à disposição para ajudá-los no desenvolvimento, no planejamento, na gestão de custos, gestão financeira, através de aplicar um coaching executivo na empresa também. São todos os nossos produtos, o nosso conhecimento em prol de ajudar o empresário, né? De gerar valor, criar valor para empresas clientes.
Tá bom, pessoal? Muito obrigado. A gente que agradece, Sandro Bataza Gutierrez, grande consultor empresarial, fica aí a dica. Procure um grande consultor empresarial, Sandro Bataza Gutierrez. Muito obrigado pela sua presença, Sandro. Foi um prazer tê-lo conosco no canal Educação e Business. Planejamento é uma das chaves para o sucesso empresarial. Uma ótima semana para todos nós. E olha só, eu visto Cativa as Modas. Cativa as Modas, a loja que veste sua família. A Cativa as Modas fica à rua José Alves de Godoy, número 20, no centro de Amparo, ali próximo à pastelaria Copa de Ouro. Atendimento pelos telefones 19 3807 3330 ou WhatsApp 19 99722 9443.